Olá, que bom te ter por aqui. Eu sou a Rose Brito e esse é meu ateliê de costura. Hoje eu vou fazer o acabamento de um decote usando o viés. Você pode usar o viés pronto, é esse que eu tenho aqui, que é aqueles viés que vende em armarinhos, ou você pode fazer o seu próprio viés. Eu ensino em outro vídeo como você pode fazer seu próprio viés de tecido. Eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui no cards desse vídeo, se caso você queira fazer seu próprio viés de tecido. Eu vou te mostrar como fazer o acabamento do decote com viés. Mas você também pode fazer o mesmo acabamento que eu fizer no vídeo, você vai poder fazer nas cavas da sua blusa também, das suas peças. Bora lá pilotar? Então eu tenho aqui, esse é o nosso corpinho, e aqui eu já tenho ele pronto, e esse é o decote redondo. Eu decidi passar uma costura de reforço aqui, para segurar esse decote para ele não ceder, já que é uma costura redonda e tende a ceder as costuras quando elas são curvas. Então eu fiz essa costura de reforço para nossa colocação do viés. Então eu fiz uma costura normal na máquina e ela fica assim. E aqui eu tenho o viés de cetim. Ele foi comprado em lojas de aviamento mesmo, para aplicação do nosso viés. Então ele já vem pronto. E a gente vai começar a colocação dele pelas costas. Então posiciono aqui. E esse é a parte que eu vou deixar um pouquinho sobrando para colocar esse viés. Então eu deixo uma parte de uns 4 centímetros sobrando. E aqui na dobra, naquela primeira dobra que tem o viés, eu vou posicionar naquela costura de reforço que a gente fez. Então eu posiciono ela bem rente. E aí vai ser na dobra onde fica a dobra do viés. Aí eu posiciono com alfinetes e vou fazendo isso ao redor da nossa cava toda. E aí eu vou ajeitando esse meu viés na cava. Toma cuidado para não puxar, porque senão a cava vai ficar franzida depois. Então deixa que ela de uma forma natural, ela vai fazendo a própria curva dela. Então a gente só vai posicionando e ajeitando ao redor da cava toda. Então aqui no decote eu posicionei o alfinete bem em cima daquela linha de costura de reforço, como pode ver aqui. E nas costas nós temos 2 sobras do viés, uma de cada lado. E agora eu vou unir esses 2 lados, fazendo uma costura reta, centralizando essa costura bem no meio. E aí a gente posiciona e vai fazer uma costura reta, unindo direito com direito do viés e centralizando essa costura nas costas. Aí aqui eu já tenho a costura já feita, eu já fiz na máquina. E agora eu vou cortar 1 centímetro, vou cortar com a tesoura 1 centímetro. E aí depois, em seguida, eu abro essa costura, abro esses viés um para cada lado e continuo passando o alfinete na parte das costas. E vai posicionando o alfinete nele todo. E agora, pegando uma linha e uma agulha, eu vou fazer o nosso alinhavo em todo o decote, em toda a volta dele. Então, eu pego a agulha e vou passando nele todo. E a nossa linha de costura, aquela inicial, vai ser a base para o nosso alinhavo. Então, eu vou passar 1 centímetro abaixo, nosso alinhavo 1 centímetro abaixo, como tá aqui, da nossa linha inicial, para que quando a gente vira esse decote, ele não fique aparecendo do lado de fora do nosso acabamento. E aí é só esse cuidado mesmo que deve tomar na hora de passar. E agora tudo passadinho, tudo alinhavado, a gente toma esse cuidado de deixar alguns milímetros para baixo a nossa linha do alinhavo, para ter como base. E agora vamos para a máquina de costura. Aqui na máquina,
eu vou passar uma costura bem rente em cima da nossa alinhavo. Então, o alinhavo que a gente fez antes vai ser como base para nossa costura agora. Eu posiciono o pé da máquina em uma linha reta e passo a nossa costura. Aqui, passamos a nossa costura reta para segurar essa primeira, o nosso vínculo do decote. Agora, percebe que a margem do decote está maior que a do viés. Então, para isso, para a gente resolver isso, nós vamos igualar essas duas margens para que elas fiquem do mesmo jeito. Tanto a margem do viés quanto a do decote, para que elas fiquem no mesmo tamanho. E para que depois a gente consiga dobrar e fazer o nosso acabamento. Então, primeiro, nós vamos pegar a tesoura, pego a tesoura e vou refilar todo ao redor do nosso decote na mesma direção que tá o nosso viés. Então, a gente vai fazer mais ou menos uns meio centímetros que vamos cortar. Assim, deixando os dois no mesmo sentido. Aí agora aqui a gente já pode perceber que os dois estão do mesmo tamanho e é isso que a gente quer. E aqui nós já temos o viés e o decote com a mesma margem para o nosso acabamento. Agora a gente percebe que o decote é uma curva. Então, para poder fazer essa curva e ela ficar de um modo natural na nossa peça, nós vamos precisar fazer piques. E esses piques são o quê? Cortes com a tesoura, bem pequenininhos. Então, nós vamos fazer piques ao redor de todo o nosso decote para que ele tenha uma curva mais natural. Então, a gente vai fazendo pequenos cortezinhos e toma cuidado. E o cuidado é na hora de não se empolgar e deixar que essa tesoura vá mais além e vá além da costura, da margem de costura. E assim, corte mais do que deve. Então, toma bem cuidado e vamos fazer esses piques. Depois dos piques prontos, como tá aqui, agora nós vamos poder virar o nosso decote e assim poder fazer o nosso acabamento final. Viu que tanto o decote quanto o viés, eles foram cortados juntos, bem na beiradinha ali. E aí agora a gente vai pegar e vai virar toda essa parte do viés para dentro, assim fazendo com que o nosso acabamento fique o mais perfeito possível. Então, virei o decote todo para dentro, vou ajeitando ele na curva dele natural, sem puxar, sem fazer nada, sem franzir. Vou colocando alfinete ao redor dele todo. Assim, ele já tá pronto aqui. E agora a gente passa para a nossa parte do alinhavo. Vamos alinhavar o decote todo. Então, nós vamos pegar aqui a nossa linha e agulha e deixar ele bem centralizado ali na pontinha, na beiradinha do nosso viés. Porque o alinhavo vai ser uma base para nossa costura. Então, a gente vai alinhavar ele todo e vai se basear nele na parte de fora da nossa peça. Então, o alinhavo serve para ter segurança na hora de costurar e serve também para ter uma base na hora da nossa costura. Então, eu pego aqui, eu já alinhavei todo o decote ao redor dele, então eu segurei essa costura e agora eu vou passar um pesponto bem rente, bem na bordinha do viés, para que esse acabamento fique perfeito. Então a gente posiciona e vamos costurar. E
E aqui está a nossa peça. Agora a gente vai pegar um ferro de passar e passar esse acabamento dele todo para vincar a costura e para ficar um acabamento perfeito. Aqui eu já tirei o alinhavo e você pode ver como que ele fica. O acabamento bem bonito, bem limpo fica. E aqui no caso você vai estar usando a mesma linha para fazer a sua peça no seu pesponto e no seu viés. Então o acabamento vai ficar perfeito. E aqui tá feito o nosso decote e o mesmo que a gente fez o decote vai colocar o viés do mesmo jeito na nossa cava. É isso. Aí aqui você pode ver como já tá diferente, como o acabamento ele fica bem melhor na mesma cor do tecido e na mesma cor do viés. Então a gente pode ver mais de perto os detalhes do acabamento bem feitinho, né? Prontinho!